Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Eu me chamo Roberta, se você não me conhece, muito prazer. E nesse vídeo nós vamos fazer uma reflexão e um questionamento. Será que nós damos a devida importância na nossa vida ao que realmente importa? Que confuso, né? Mas vamos pensar a fundo sobre isso. E fica outra pergunta: o que realmente importa? Isso parece um tanto subjetivo, né? Ou um tanto assim pessoal, né? Cada um sabe o que realmente importa na sua vida, cada um tem as suas prioridades. Sim, isso é verdade num contexto e numa realidade natural. Mas se você está nesse vídeo, você se interessa por assuntos bíblicos, por relacionamento com Deus, então eu vou falar abertamente aqui nesse vídeo. Num contexto espiritual, num contexto de fé, o que realmente importa? E a nossa vida, ela não deve ser pautada por uma vida espiritual acima da nossa vida natural? Então, são vários questionamentos e várias reflexões para nós fazermos, mas nós não devemos fugir da resposta, né? Fugir da resposta que está na Bíblia. Então, a Bíblia, ela nos traz uma realidade, né? E uma esperança do mundo, de uma realidade vindoura, né? Da volta de Jesus. Não coloca a data, nós não sabemos o dia nem a hora, né? Se qualquer pessoa te disser dia e hora, são especulações e não acredite, porque ninguém sabe o dia e a hora. Mas nós temos essas promessas e também na Bíblia nós temos os sinais desse acontecimento da volta de Jesus, né? Então existem alguns sinais e nós já estamos vivendo isso, né? Tem pessoas que, estudiosos, assim, de escatologia, que é o termo, né, de pessoas que estudam os acontecimentos que antecedem a vinda de Jesus e que vão falar com mais propriedade sobre isso, né? Acontecimentos na geopolítica, acontecimento na própria natureza. Então, enfim, muitos acontecimentos, tudo, né, se encaminha para isso. E não é algo que a gente deva temer. Muitas vezes a gente fala assim, apocalipse, em fim do mundo, em volta de Jesus, e as pessoas ficam temerosas, né? Mas não, é motivo, se você que está me escutando ama a Deus e crê nisso, é motivo de muita alegria, de muita esperança, porque a promessa que temos é que vai ser estabelecido um reino de justiça, de amor, de paz, né? Um reino que o próprio Jesus vai reinar e que os que creem nisso, os que seguem a Jesus, vão reinar junto nesse mundo, né? Nós vamos estabelecer esse reino, Jesus vai estabelecer e nós vamos estar juntos nisso. Imagina só, se a gente pensasse todas as belezas naturais que tem o nosso planeta, tudo de bom, e se a gente tirasse toda a maldade, não seria maravilhoso? Esse foi o plano de Deus, né? O ser humano se desviou desse plano perfeito de Deus. E agora nós estamos prestes a vivenciar isso novamente, né? A volta do plano original de Deus sobre a terra, sobre o ser humano. Só que existe uma palavra que ela é muito maravilhosa da parte de Deus, que é o livre-arbítrio, né? Nós temos o livre-arbítrio, nós podemos decidir o lado que vamos estar, mas é importante que a gente tenha consciência, por isso essa pergunta inicial no vídeo, né? Nós damos prioridade ao que realmente é prioridade na nossa vida? Eu sei que a gente se envolve com tantas coisas no nosso dia a dia, tantas preocupações, tantas demandas, isso tudo é legítimo. Inclusive, a Bíblia também nos fala para a gente levar todas as nossas questões, os nossos pedidos a Deus. Isso tudo não deve ser negligenciado. Mas é importante que a gente busque na presença de Deus uma visão nova, né? Uma visão em que a gente coloque como prioridade na nossa vida
não negligenciando a nossa vida natural, claro, mas colocar como prioridade a nossa vida espiritual, as promessas de Deus, né? Para a gente vivenciar isso, o cumprimento das promessas de Deus, que a gente possa colocar isso como prioridade na nossa vida. E eu quero ler para nós em Apocalipse, no capítulo 22, versículo 14. Vou deixar na descrição do vídeo para depois você ler na sua Bíblia. Também quero te encorajar, se você não está familiarizado ao livro de Apocalipse, tem certo medo, receio, né? Tire os preconceitos da sua cabeça. Claro, é um livro que tem... ele é um livro com muitas simbologias, é importante você procurar alguém que conheça do assunto para estudar, né, mais a fundo a Bíblia. O livro de Apocalipse, ele não é tão fácil assim de compreender, porque ele tem muitas simbologias. Mas não se assuste com esse livro, pelo contrário, esse livro é uma promessa maravilhosa de Deus, né, de uma novos céus, nova terra, a volta de Jesus, uma nova realidade, livre do pecado, livre da maldade. E então eu te encorajo a ler, te encorajo a buscar mais conhecimento sobre esse livro, sobre as profecias. Eu vou deixar uma indicação de uma pessoa que eu confio muito, que é o pastor Lamartine Pozzella. Ele tem um canal no YouTube em que ele ensina muitos assuntos sobre escatologia. Eu dou a indicação dessa pessoa para você se aprofundar mais sobre o assunto. Vamos ler então no versículo 14, diz assim: Felizes os que lavam as suas vestes, e assim têm direito à árvore da vida e podem entrar na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Então é bem forte, né, esse versículo. Ele nem necessita de grandes explicações, né? Você pode reler isso na sua Bíblia e você pode pensar, né? Questionar na sua própria vida o caminho que você está decidindo trilhar, né? Porque existem condições, né? Dos lados em que optamos estar. Nós temos o livre-arbítrio na nossa vida, nós temos o poder de decisão, de decidir o que queremos viver, o que queremos seguir, mas nós precisamos estar conscientes, né? Precisamos estar cientes dessa realidade que não enxergamos, mas é algo que está aí, essa realidade espiritual, que até deve ser colocada como prioridade na nossa existência, porque não é porque não enxergamos que não é verdade, né? Não é porque quantos no passado, você pode estar me escutando e achar uma tremenda bobagem, e eu respeito isso, né? É questão de fé. E fé não se explica, né? Fé acredita, se aceita ou não, né? Se acredita ou não. E não existe explicações lógicas para fé. E a história de Noé mesmo, que foi um homem que recebeu uma instrução de Deus. E as pessoas debocharam no seu tempo, né? Debocharam dele, não aceitaram, ele exortava o povo e pouquíssimas pessoas se salvaram daquele dilúvio. Isso é algo que está acontecendo também no nosso tempo, né? E cada vez mais a porta vai ficando mais estreita, o caminho vai ficando mais estreito, né? Existem muitas questões na sociedade em que cada vez mais vai requerer de nós um posicionamento, se a gente concorda ou aceita ou quer vivenciar aquilo ali ou não. Às vezes pequenas coisas, né? Pequenas práticas. Vou dar até um exemplo aqui que para muitos pode ser banal, mas sim é um posicionamento. Se você é uma pessoa que ama a Deus e tem filhos, né? E é pai ou mãe, e você sabe que é um apelo muito grande para a festa do Halloween, por exemplo. Isso é um tipo de posicionamento, né? Nada é banal, nada foge do espiritual, né? Ou uma coisa é de Deus ou ela não é,
né? A gente não consegue ficar em cima do muro. E para isso a gente precisa ter a comunhão com Deus, a gente precisa ter comunhão com o Espírito Santo, que o Espírito Santo vai nos dar sabedoria, vai nos dar discernimento, né? A gente precisa ter a leitura da palavra de Deus para a gente compreender, porque cada vez é mais difícil saber discernir, né, a verdade, e a verdade está na Bíblia, né? Tudo que foge da Bíblia não é verdade. Aqui mesmo, alguns itens, né, foram bem claros, mas que a Bíblia listou, né, de coisas, de práticas que não agradam a Deus e que vão ficar fora das promessas de Deus. Então, isso a gente precisa sondar a nossa vida, sondar o nosso caminho. É tempo ainda de arrependimento, é tempo de reflexão, é tempo de decisão, mas é tempo de colocarmos prioridade no que realmente é prioridade na nossa vida. Por mais que pareça loucura, por mais que seja pela fé, não se explique, não seja pela lógica, mas a fé é loucura mesmo para os que não creem, né? E nós temos relatos da antiguidade na história da Bíblia, de povos que não aceitaram as exortações de Deus, que não procuraram consertar sua caminhada e ficaram de fora das promessas de Deus. Eu creio que ninguém quer isso, né? A gente quer viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É isso que eu espero para mim, para minha casa, para minha família. É isso que eu espero para você, para sua casa, para todos que você ama. É isso que eu espero, que a gente possa aproveitar esse tempo ainda da graça de Deus, esse tempo em que podemos decidir, esse tempo em que podemos nos arrepender, esse tempo em que podemos refletir sobre a nossa caminhada. Se esse vídeo te ajudou, compartilha com mais pessoas, dá o teu like, te convido a te inscrever nesse canal também. Também vou deixar a chave Pix do projeto Hora da Virada. Se você deseja no seu coração contribuir com esse projeto, sinta-se à vontade. Abraço e até o próximo vídeo.